Ah, você gostou? Como é que foi? Excelente. É? Só confirmou tudo que a gente já havia visto lá nas aulas mesmo. Ah, é? A gente Mas são nunca 20 e comenta. 20 já. É, não. Ah, já entrou, já entrou. Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a vocês todos. Estamos dando início agora à nossa terceira live. A nossa terceira live dessa imersão, um novo modelo de viver. Para aqueles que não estiveram ontem ou no primeiro dia, o meu nome é Luiz Felipe Ormonde, sou eu que estou conduzindo a apresentação dessas lives. No nosso encontro de ontem, algumas pessoas colocaram perguntas e algumas a gente não conseguiu responder. Então, o nosso companheiro Antônio Rodrigues, o Tony, um grande amigo de muitos anos, vai me apoiar aqui colocando essas questões para eu poder responder e todos vocês poderem participar também, ouvindo as respostas. Olá, muito boa noite a todos. Prazer estar com você aqui, Felipe, nessa imersão. E ontem selecionei algumas perguntas que eu queria colocar para você, compartilhando o tema de ontem, o que é viver com propósito e sentido nesta imersão, um novo modelo de viver. Então, uma pergunta que foi selecionada, que eu acho que vai ser muito interessante para todos, é: todas as pessoas possuem um propósito de vida? Olha só, Tony, essa é uma pergunta muito interessante que alguém colocou, né? Isso eu posso afirmar assim de uma maneira categórica e com muita consciência. Todos os seres humanos, e vou botar assim de uma maneira muito abrangente, todos os seres humanos que vivem nesse planeta têm um projeto pessoal de vida, que não é um projeto pessoal que foi estabelecido por ele aqui. Isso é um projeto que a gente traz na nossa alma. E inserido nesse projeto existe um propósito da vida da pessoa. Agora, um propósito não quer dizer necessariamente que seja uma coisa grandiosa, vir ser um salvador, um grande líder, um papa, um presidente. Isso para alguns, obviamente. Alguns têm um propósito coletivo de assumir um papel de liderança no mundo, ou de inovador, como médico, como cientista, como pesquisador. Mas a grande imensa maioria não. A grande imensa maioria vai viver a sua vida, uma vida como todos nós vivemos, mas mesmo assim está cumprindo um propósito pessoal. Isso é muito importante, todos temos, mesmo que a gente não perceba. E aquilo que eu coloquei ontem, na realidade você não vai descobrir um propósito, você vai ao encontro dele. Não é algo que você tem que criar, você já o possui, você só vai vivenciar um processo por meio do qual ele vai ser revelado a você. Isso é muito importante. Todos temos, todos temos. Nós não vivemos uma vida sem sentido. Muito bom, Felipe. Queria dar as boas-vindas aqui à Regina Campelo, que esteve participando, nos acompanhando nesses dias, a Ângela Delfim também, a Juliana Alves, que fez algumas colocações ontem muito interessantes. Eu queria ressaltar uma outra pergunta, Felipe, para você poder responder para todos que estão presentes aqui, que é ainda sobre o propósito de vida, né? Como podemos, de fato, viver o nosso propósito, considerando que a maioria das pessoas acabam percebendo este propósito depois que já tem a vida, vamos dizer assim, já constituída, definida, já tem um trabalho consolidado? Olha, Tony, veja bem, eu faço trabalho com jovens, os chamados milênios, dessa última geração, 18, 19 anos. Eles levam uma vantagem, mas também tem suas desvantagens, obviamente. A vantagem que eles levam é que eles estão começando um processo de vida, então eles podem fazer escolhas
maioria das vezes não sabe fazer escolhas, porque não é simples você tomar uma decisão que vai afetar toda a sua vida, aquilo que, por exemplo, você vai estudar nessa idade. A gente não está preparado para isso. A gente toma uma decisão importante numa época que a gente não está preparado, normalmente, para isso. Então, eu apoio alguns desses jovens a perceber esse propósito e, consequentemente, fazer escolhas conscientes daquilo a que eles querem se dedicar na vida. Mas a grande maioria de nós não teve oportunidade de fazer isso. Ontem eu até comentei, eu gostaria de, quando eu tomei a decisão de estudar o que eu estudei engenharia química lá na UFRJ, no Rio, hoje provavelmente eu não faria isso, com certeza. Mas naquela época eu achei que era a melhor opção para mim e também não havia muitas opções de carreiras, de estudos como hoje existem, né? Disponíveis, são muitas possibilidades. Então, aí a gente vai ter que perceber, talvez, esse propósito numa outra idade, mais avançada, depois que você já tem um trabalho, uma família, e muitos acham que, bom, agora como é que eu vou viver meu propósito? Eu já tenho uma vida estabelecida, eu não posso simplesmente largar tudo, começar uma nova vida. Como? Eu não sou solteiro, não sou sozinha, eu tenho uma estrutura, eu tenho gastos, tenho responsabilidade. E aí encerram por aí. É lógico que a gente tem que levar isso em consideração. Ninguém vai fazer nenhuma loucura na própria vida. Mas você pode viver mesmo assim. Como a gente começa? Primeiro, você precisa resgatar esse propósito. Está inserido no seu projeto, que é a sua carta astrológica. E eu me dediquei a ser um decodificador disso. Para quê? Para apoiar justamente as pessoas. Segundo, na hora que você percebe isso e amadurece, e por um processo de investigação pessoal, você diz, isso é o que eu quero viver, independente de se você vive ou não, independente de se é viável dentro da sua lógica linear ou não. Agora, ontem, no finalzinho da apresentação, eu fiz uma correlação do propósito com a física quântica. E quando você define algo, mesmo que você não sabe no momento como você vai viver aquilo, mas você definiu, se você iniciar um processo de visualização, você começa a formar um holograma, que é um modelo tridimensional, e isso você vai utilizar os seus lóbulos frontais, é um processo simples que qualquer um pode aprender. Você começa a dizer e projetar no campo quântico de todas as possibilidades que esse modelo de vida que está sendo representado pelo seu holograma é a maneira como você quer se dedicar, como você quer viver daí para frente. E aí o que vai acontecer? O universo começa a conspirar a seu favor. E vão aparecer oportunidades e possibilidades de você viver o que você não imagina. Eu vou dar um exemplo, obviamente sem citar nomes para não comprometer ninguém. Mas eu tive uma cliente há muitos anos que trabalhava no tribunal aqui em Brasília, e o sonho dela era trabalhar na área não era na área que ela atuava, porque a área dela era uma área mais contábil. Ela tinha uma vontade muito grande de atuar em direitos humanos. E ela fez um doutorado de direitos humanos. Foi muito, muito elogiada na defesa de tese dela. Muito bem. Acabou o doutorado, ela voltou para o trabalho dela, que não tinha nada a ver com aquilo. E o marido dela criticava muito, porque ela tinha perdido tempo, 4 anos dedicado a um doutorado, que ela não ia usar para nada, ficou só como se fosse uma espécie de um deleite pessoal. Mas ela sempre teve essa vontade há muitos anos, embora, por uma questão de vida, ela tivesse entrado num tipo de trabalho onde aquilo não tinha a menor condição de ser vivenciado. Depois de algum tempo, acho que não chegou nem a 1 ano, houve uma demanda para a escolha de um representante num grande trabalho internacional na Holanda. Eu estou evitando de dar particularidades para não comprometer ninguém, mas um grande trabalho ligado a direitos humanos na Holanda. E vira e mexe, procuram nomes, e um não podia, e o outro não podia, e acabaram caindo na universidade onde ela fez a defesa de tese,
e a recomendou, e ela foi convidada e aceitou. Então, ela deixou o trabalho que fazia, continuou sendo uma funcionária pública, recebendo o salário dela, e foi para a Holanda, com o marido, que estava aposentado e que estava meio encalhado, não fazia grandes coisas. Nunca na vida dela ela poderia imaginar que isso ia acontecer. Nunca. Mas quando você visualiza, quando você sabe, quando você quer, quando você projeta no campo quântico e você cria esse holograma, existe uma inteligência infinita, que é a inteligência divina, que rege a vida de todos nós. E essa inteligência pode qualquer coisa. Ela pode articular situações. Claro que não é imediata, as coisas não caem prontas do céu, digamos assim, né? Por obra do Espírito Santo. A gente define e a vida colabora. Mas isso você tem que começar percebendo o seu propósito, visualizando para criar o modelo, o campo, o holograma, e tem expectativa. Que não é uma coisa, já faz uma semana que eu estou visualizando e não aconteceu nada. Você não sabe. Por quê? Olhe bem, não é uma mudança, esse é um conceito muito importante. Não é uma mudança que vai acontecer na sua vida. Você, de certa forma, com essa mudança, você vai inserir um monte de coisas novas na sua vida. Uma nova cidade, no caso desse exemplo, novos amigos, conhecimentos, a família que ficou aqui, os ajustes, os desajustes. Tem uma série de coisas que ficam alteradas pelo fato de você tomar uma decisão e vivê-la. Então, tem ajustes. Não é uma coisa simples. Só mesmo uma inteligência divina para ser capaz de fazer todos esses ajustes. Então, eu digo, nunca desista. Não olhe para a sua realidade atual de uma forma linear. Isso não é possível. É possível. Com essas características que eu coloquei. Muito bem, gente. Acho que agora vamos dar início à nossa live de hoje. E eu agradeço ao Tony pela participação, colaboração. A live de hoje, que é a nossa última live desse ciclo relacionado ao novo modelo de viver, e esse novo modelo de viver é muito importante porque é o novo modelo de vida que nós precisamos ter daqui para frente, gente. Então, essa terceira live tem a ver com o desenvolvimento da nossa qualidade e da nossa energia. Eu vou começar com uma visão geral. Eu sempre gosto de ter uma visão geral, né? E essa visão geral se refere a como é o processo de viver de uma forma nova nesse momento de vida. Veja bem, ontem também coloquei no primeiro dia, a vida é um processo onde entra em jogo a matéria e a consciência. As duas atuam juntas. Se não fosse a matéria, a consciência não teria como se expressar. Se não fosse a consciência, a matéria seria algo inerte. Então, as duas se necessitam, as duas se complementam, as duas se apoiam, numa espiral coevolutiva. Muito bem. Então, nós, quando entramos nesse mundo, o nosso foco inicial sempre foi a matéria. Quando eu digo matéria, eu quero dizer a vida humana e tudo que se refere a ela. E no início da vida nesse planeta, o foco qual era? Sobrevivência. Ter conforto, capacidade de cuidar da sua própria saúde, ter alimentos, proteção, abrigo, as necessidades básicas dentro da escala, por exemplo, que o Maslow desenvolveu, esses são os 3 primeiros níveis básicos a qualquer ser humano, né? Então, a gente começa por aí. Nenhum de nós vai começar buscando o trabalho de consciência, que seria a transcendência. A gente começa com a sobrevivência. Então, vamos supor, de uma maneira normal que todos deveriam seguir, a gente estuda, a gente se dedica a um estudo, se forma, depois temos um trabalho, e aí vamos nos dedicar a ele, mesmo que não seja o trabalho da sua vida de início, você vai angariando recursos e vai instituindo a sua vida de alguma forma.
vai estabelecendo seus relacionamentos e por aí afora. Então, isso é a vida humana. Só que a maioria fica nisso. Então, quando nós nascemos aqui e esquecemos a nossa origem, ficou registrada em cada um de nós uma espécie de uma lembrançazinha que chama-se um impulso de ser. O impulso de ser é um impulso de se superar, é um impulso de se revelar, é um impulso de manifestar justamente esse potencial que está latente dentro de nós. Descobrir o ser que realmente somos, descobrir a nossa verdadeira natureza. Só que esse impulso de ser, ele fica muito oculto. Ele praticamente não se manifesta nesse início. E na grande maioria dos seres humanos, esse impulso de ser é substituído pelo impulso de ter. Então a gente começa a viver a vida humana supostamente para você estabelecer a sua base a nível da sobrevivência e depois, apoiado nela, começar um processo de desenvolvimento em consciência, a partir de um certo ponto. Só que a gente acaba não fazendo isso. Ficamos na sobrevivência. E aí a gente é estimulado a conquistar coisas, a competir, a garantir o seu, como se diz, porque é o medo de que não haja recursos para todos. Isso gera tensões, gera competições, como eu falei para vocês, e a gente vai vivendo assim. Obtemos posses, recursos, guardamos, pensando no futuro e assim por diante. E não vivemos ao nosso lado da consciência, o nosso lado da transcendência, a nossa capacidade de ir além de nós mesmos. Isso é o mais importante agora, principalmente nesse momento. A vida humana nunca vai estar completamente garantida, mas de alguma forma, hoje, o que a gente precisa é ir além de nós mesmos. E eu quero colocar hoje, dentro desse aspecto da qualidade da energia, quais são as condições para a gente poder começar a viver de fato, porque até então, antes, no primeiro dia e ontem, eu abordei mais a parte humana, no sentido de ter uma vida com propósito, porque isso modifica muito o nosso prazer de viver. Mas eu quero mostrar como é que isso apoia, obviamente, o processo da transcendência. Então, a coisa que a gente mais necessita para poder viver o processo da consciência é um equilíbrio interior. Sem esse equilíbrio, é muito difícil viver isso. Eu vou explicar de uma maneira simples que todos nós podemos compreender. É como se nós tivéssemos, de alguma forma, na nossa vida humana, uma rede Wi-Fi. E existe uma rede Wi-Fi superior de um servidor, de um provedor espacial, celeste, etéreo, divino, a rede a qual a gente deveria se conectar. Só que é muito difícil para nós conectar o nosso Wi-Fi, nos conectarmos com essa rede de Wi-Fi superior. E por que não? Porque existem uma série de empecilhos no meio do caminho, que são resistências, são estáticas, que interferem com a rede, com essa conexão. A gente não consegue fazer isso. Mesmo que você, às vezes, consiga estabelecer uma conexão, ela cai. É a coisa que a gente mais detesta hoje em dia, quando você está conectado, trabalhando, e a rede começa a cair. Isso cai toda hora. Então, eu preciso criar essa conexão. Conexão com o quê? Com a minha natureza verdadeira, com a minha presença divina, com o nosso ser, com a nossa mente superior, com a nossa inteligência divina, com a nossa inteligência infinita, que é algo inerente à natureza de cada um de nós. E isso é importante a gente perceber que nós somos assim. Porque senão, se eu me vejo apenas como um ser humano limitado, um pecador, eu vou me ver muito pequeno e a minha vida fica voltada e focada apenas na sobrevivência. E nós não somos esses seres, somos seres de um potencial muito grande. Então, quando eu começo a criar essa conexão, essa presença divina, vamos chamar assim, e todos os seus atributos, começa a criar condições de poder se expressar através de mim nesse plano. Porque, claro que você pode dizer, a energia divina está disponível, mas a energia divina não vai interferir nas nossas vidas diretamente, sem você ser o agente. Por quê? Porque senão a gente não precisaria viver aqui. De alguma forma, tudo se resolveria por uma energia externa, divina, que está interna, mas interna e tudo, arrumaria a vida da gente para todos serem felizes e pronto. E aí não haveria consciência, porque a consciência vem
por um processo de tentativa, de esforço, de dedicação. É uma conquista, não é algo dado. Ela está inerente, ela faz parte da gente, essa sabedoria. Mas a gente tem que desenvolver essa conexão. A gente já tem possibilidade de acessar qualquer coisa, mas se eu não souber que existe, assim como eu dei o exemplo, se eu tenho uma conta no banco com milhares de reais depositados lá, mas eu não sei que tenho, aquele dinheiro eu nunca vou usar, embora esteja depositado no meu nome. Eu não sei, ou seja, não saber significa que eu não tenho consciência, então eu não posso utilizar isso. Então, nós temos esse potencial enorme e temos que saber utilizá-lo. Então, toda a nossa segunda parte é a conexão com essa inteligência. E através de cada um de nós, na medida que essa conexão vai se fazendo, a gente vai trazendo essa qualidade de ser para o nosso cotidiano. E isso faz com que a nossa vida aumente em qualidade. E aumenta em qualidade os ambientes em que você vive, os ambientes pessoais, sociais, ambientes profissionais, de um modo geral, todos os ambientes onde você estiver. A gente vai trazendo essa qualidade de ser para o cotidiano de vida. A gente começa a mudar o mundo. Quer dizer, a mudança que a gente quer que aconteça no mundo, e o Gandhi dizia isso, é uma frase que eu gosto muito de citar, ele dizia, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Ou seja, a gente não pode esperar que o mundo mude e que tenha a qualidade que eu gostaria que ele tivesse, e aí então eu entro nele. Não, ele não vai ser assim. Você vive essa qualidade, expressa essa qualidade na sua vida e no mundo como uma contribuição, e se todos fizéssemos isso, tudo mudaria. Tudo é um processo de consciência. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é equilíbrio. Equilíbrio para poder manter a conexão. Se não houver equilíbrio, se a vida humana for cheia de problemas, estresse, aborrecimentos, desafios, você não vai conseguir manter essa conexão. E se você não consegue manter, você se volta para baixo. Você se volta para baixo. Espero que esteja claro até aqui. Muito bem. Quais são as coisas? Aí precisamos entender. Quais são as coisas que desequilibram a gente? Então, nós vimos ontem que o estilo ou modelo de vida que a gente vive até hoje é esse que eu acabei de mostrar para vocês. A gente se forma, se dedica a um trabalho que, na maioria das vezes, não tem muito a ver com aquilo que seria a sua real motivação, e você, não, como não investiu no seu propósito, você acaba aceitando as coisas que aparecem. Porque você fez um concurso, porque você tem um conhecido e você deu um anúncio no jornal, não sei, você entrou em algum lugar. E se aquele trabalho não estiver ligado ao seu propósito, logo, logo você vai começar a se frustrar. Nas gerações mais antigas, a gente aguentava. Nas gerações mais novas, isso não ocorre mais. Quando meu pai já era bem velhinho, ele morreu com 98 anos de idade, ele já estava viúvo, a minha mãe morreu 10 anos antes dele. Ele trabalhou 32 anos numa empresa, né? E eu perguntei para ele, você não tinha vontade, nunca teve vontade de sair dali? Ele falou muitas vezes. Mas por que você não saiu? Ele era um taurino. Taurino é um signo de compromisso. E qual foi a resposta dele? Porque eu tinha uma família, um compromisso que eu tinha que manter, e eu não ia arriscar alguma coisa em função disso. Bom, isso é a maneira de ver das gerações mais antigas. Hoje, os mais novos não vão ficar presos a alguma coisa que não satisfaz a eles. Mas também não adianta eu ficar mudando se eu não percebo o meu propósito, porque aí eu saio de uma, vou para outra, e eu levo as minhas inquietações e vou acabar experimentando a mesma coisa do lado de lá. Então, a primeira parte do equilíbrio humano é encontrar um trabalho ligado ao nosso propósito, estabelecer uma vida ligada a essa qualidade que a gente quer. Porque isso vai permitir que a gente tenha um prazer, muito mais fácil ter prazer. E não quer dizer que não vão acontecer problemas. Vão acontecer problemas, óbvio, mas você os lida com eles e os enfrenta de maneira diferente. Todos nós queremos ter uma vida estável financeiramente, em termos de saúde, relacionamentos, qualidade no trabalho, um bom lugar para viver, uma boa casa para morar
e todos os recursos necessários a uma vida humana boa. Mas essa situação, que é ideal, dificilmente vai ocorrer. E se viesse a ocorrer, ela vai durar para sempre? Certamente vai acontecer alguma coisa. O mais provável é que ocorram coisas que, de alguma forma, desestruturam um desses pontos do equilíbrio. Então, se o nosso equilíbrio está baseado nas conquistas externas, e aí, repito, quando a gente coloca o foco na sobrevivência, a gente acaba buscando nessas conquistas externas o nosso equilíbrio, ele é um equilíbrio instável, porque ele depende de N fatores sobre os quais você não tem controle. Então, o nosso foco na vida é aprender a lidar com as situações de vida, superando os estresses, as tensões e manter esse equilíbrio. O que não é fácil. Não estou dizendo que seja fácil, mas é perfeitamente possível. Tudo é uma questão de saber como consegui-lo e de desenvolver um sentido e um compromisso e mais a determinação e continuidade de viver isso. Muito bem. Na segunda live, eu abordei a questão do propósito de vida, que facilita muito, como eu acabei de dizer para vocês. Mas, além de viver com propósito, que nos apoia muito em termos de uma qualidade e equilíbrio, a gente precisa começar a agregar outras coisas. Então, vamos lá. Ontem o propósito. E eu diria, para poder trabalhar essa qualidade da energia, a gente precisa começar com o nível mais básico. E qual é o nível mais básico? O nosso corpo. Porque se não tivermos a chance, a possibilidade de ter um corpo que nos facilite esse equilíbrio, vai ser muito complicado. Muito bem. As doenças, os estresses da vida afetam a nossa energia, o nosso equilíbrio interior. Então, o que eu poderia começar a cuidar a nível do corpo? Isso é uma dica importante que eu coloco agora para vocês. Coisas que certamente todos vocês sabem, mas que não necessariamente a gente faz. Primeiro, uma alimentação adequada. Eu não vou entrar no mérito da alimentação. Eu sou vegetariano há 43 anos e vegano há 7, mas isso aí é uma opção de cada um, entender qual é o estilo de alimentação adequado para mim, que está relacionado a duas coisas, qualidade e quantidade. Dormir pelo menos 7 horas toda noite. Isso a gente sabe. Tomar 2 litros de água pelo menos por dia. Trabalhar o fortalecimento muscular e a capacidade aeróbica. São duas coisas importantes. Quando eu digo fortalecimento muscular, não é ficar na academia todos os dias para ficar super forte, porque depois, para manter esse corpo assim, é muito complexo. O foco é manter o tônus muscular, a capacidade aeróbica. E realizar exames periódicos de saúde, para ver como é que anda o seu corpo do lado interior, do lado de dentro, fisicamente falando. Isso são coisas básicas. Então, você traz uma qualidade, você curtiu uma qualidade no seu trabalho, ligado ao seu propósito, coloca agora uma qualidade na sua vida, começando com o corpo, então você já está reduzindo, diminuindo a possibilidade de desequilíbrio, de estresse, ela sempre existe, mas o seu corpo com essa qualidade, ele tem como reagir de uma outra forma. Aí você agrega um lado que não é físico, o lado das nossas relações, o nosso lado emocional. E aí o foco é o desenvolvimento de atitudes, de posturas diante da vida que favoreçam os nossos relacionamentos, que é uma das maiores fontes de estresse e de conflitos para nós, para facilitar o relacionamento e o convívio diário com outras pessoas, em que níveis sejam, em que âmbitos sejam. Então, nós podemos aprender, isso não precisa fazer nenhum curso de mestrado, nem doutorado, nem pós-graduação, isso a gente pode desenvolver fazendo um pequeno curso ou estudando num livro. A comunicação não violenta, que é algo que se fala muito no mundo hoje, porque a agressividade é uma das coisas que mais provoca desequilíbrio na gente. A inteligência emocional também. Superar a tendência, isso não precisa de fazer curso, superar a tendência de você ficar julgando e criticando demais, porque tudo que você julga e critica, no fundo, está se refletindo na sua própria maneira de ser. E também eu sugiro a capacidade de resiliência. Então, você acrescentou alguns itens que vão favorecer um novo equilíbrio. E algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas são muitas coisas.
Depois eu vou dizer para vocês, não há necessidade de você fazer isso tudo de uma só vez. Isso é um processo. Reparem, eu vou falar isso, vou repetir isso algumas vezes. Nós estamos falando de um novo modelo de vida, gente. E o novo modelo de vida é a gente investir nessa nova forma de ser. Eu posso usar como desculpa dizer, não, mas não dá, é muito complicado a minha vida, meu trabalho, minha família, o clima, a seca, a chuva, o frio, qualquer coisa. Eu posso ter uma série de saídas honrosas para não fazer as coisas, mas ficar bem comigo mesmo, mas não vai adiantar nada. Hoje, o estímulo da vida é a gente viver de uma nova forma, com um novo modelo. O ser humano precisa o mundo atual precisa de seres humanos que tenham essa qualidade. Isso não vem por acaso, não vem por obra e graça do Divino Espírito Santo. Isso vem como resultado de um investimento que você faz em você. A gente investe, perde tempo em muitas coisas que não são necessárias. Falando assim de uma maneira muito clara e sincera. Com certeza, esses pontos vão facilitar muito a qualidade da nossa vida e nosso equilíbrio importantíssimo, nosso importantíssimo equilíbrio interior. Agora, o nosso veículo humano não é só físico. Nós temos outros níveis, ou campos de energias, com diferentes vibrações ao nosso redor, para colocar de uma maneira bem simples. Nós somos seres energéticos. Hoje, pela física quântica, a gente sabe, não existe nada sólido. O que a gente acha que é sólido é só porque existe uma condensação maior da energia. A pedra é sólida, mas ela é vibração pura. Tudo é vibração, tudo é energia. E ela circula o tempo todo em nós. Não vou dar uma aula agora de energia, mas alguns pontos básicos são importantes. Nós temos 7 grandes centros de energia no nosso corpo, que são os nossos chakras. Né? E os chakras têm algumas funções, várias funções. As mais importantes, eles são um centro de captação de energia. Captação de energia solar, energia prânica, energia vital, que é captada, e eles também funcionam como centro de transformação da energia, para poder distribuir essa energia pelo corpo físico e pelos corpos sutis, com a frequência que os nossos veículos distintos possuem. Os nossos chakras, nossos centros energéticos, estão ligados às nossas glândulas endócrinas e aos nossos corpos, principalmente o corpo emocional e o mental. Então, a maneira de ser da gente, emocionalmente falando e mentalmente falando, afeta diretamente o nosso corpo e todo mundo sabe disso. As nossas emoções, principalmente as emoções intensas e descontroladas, as nossas raivas e os nossos pensamentos afetam o nosso corpo, produzindo desajustes. Como cada um dos chakras está ligado a diferentes plexos no nosso corpo e a diferentes glândulas endócrinas, de acordo com a energia que você recebe desses chakras e de acordo com as influências que ele recebeu a nível emocional e mental, elas ficam alteradas. E essa energia, em vez dela fluir livremente pelo nosso corpo, assim como o sangue precisa fluir para alimentar cada célula, também a energia precisa fluir e alimentar cada uma dessas células. Se isso não ocorre, se produzem bloqueios. E esses bloqueios produzem desequilíbrios. Se eles se mantiverem, vão se manifestar, inclusive, como doenças. E esse é o ponto em que a acupuntura, por exemplo, trabalha. A acupuntura, através dos meridianos, os meridianos são os canais pelos quais essa energia circula no nosso corpo, que numa linguagem mais, digamos assim, desse conhecimento indiano, são os nadis, que são os veículos, os meridianos, os caminhos, os circuitos pelos quais, são muitos circuitos, se fala em 72 mil, embora existam 3 principais, que distribuem essa energia pelo nosso corpo. Então, esse nosso veículo energético precisa funcionar bem. Se ele não funcionar bem, você tem bloqueios. Os bloqueios são causados pelas preocupações, pelos medos, pela ansiedade, pelos nossos pensamentos. Então, é um conjunto de coisas que se influenciam mutuamente. Então, a gente precisa saber cuidar da energia. Como a gente pode fazer isso? Bom, podemos conseguir isso pela prática regular. Regular quer dizer feita de uma maneira constante, não é ocasionalmente, quando der na telha. Prática regular de técnicas, como o quê? Como a Hatha Yoga,
como o Qigong, como o Tai Chi, e a própria acupuntura, porque ela favorece a circulação da energia. Agora, essas técnicas, especialmente o Hatha Yoga e o Qigong, elas favorecem a ativação destes centros energéticos. Porque, além de tudo isso que eu falei destes centros, eles também são centros de consciência. Cada um dos nossos centros energéticos está associado a um tipo de consciência, um tipo de aprendizado, um tipo de percepção diferenciada. E na medida em que você vai vivendo a sua vida, vai refinando a sua energia e ela vai ascendendo, digamos assim, você vai desenvolvendo uma compreensão, uma percepção muito maior da sua vida e do que é a vida. Desses 7 centros, os 3 primeiros são os que se referem à vida humana. Se a gente ficar vivendo a vida humana focada na sobrevivência, a gente praticamente só desenvolve, só usa os 3 primeiros. Raramente a energia sobe para o quarto, que é do coração, e para os centros superiores localizados na nossa cabeça. Então a gente fica focados no dia a dia apenas. Então nós precisamos desenvolver essa qualidade. Por isso, a necessidade da prática regular dessas técnicas. Então, repara, até agora o que eu falei, eu vou coletando as informações para levar vocês todos juntos. Um trabalho que tenha sentido, ligado a um propósito de vida. Isso é fundamental. Seja lá o que for que você queira fazer na vida, obviamente coisas que têm sentido. Depois, isso facilita muito, porque diminui o número de conflitos, o estresse na sua vida, e vai diminuir muito o desequilíbrio dessa energia no seu corpo. Segundo, você cuidar do seu corpo. Aí eu coloquei alguns aspectos. O exercício aeróbico, o fortalecimento muscular, o dormir pelo menos 7 horas. É lógico que a gente pode acordar e ir ao banheiro, mas volta a dormir, porque senão você fica pensando nas coisas, ruminando, e depois não dorme, acorda cansado, a energia não fluiu, nem vai fluir o dia seguinte. Uma alimentação adequada, o uso da água pelo menos 2 litros por dia e os exames periódicos. E aí passamos para o nível da energia. E aí a gente precisa usar algumas dessas práticas de forma regular, não precisa exagerar. Você pode começar praticando Hatha Yoga, por exemplo, 2 vezes por semana. Isso é muito importante. As outras técnicas também. Eu pratico Qigong todos os dias há muitos anos. Hoje não posso praticar muito Hatha Yoga porque eu sofri uma fratura no meu fêmur, eu estou no processo de recuperação e a maioria das posturas não dá para fazer porque a gente perde a mobilidade da perna. Né? Mas não importa, eu faço algumas e faço Qigong, que é muito importante. Bom, agora, qual é a última coisa que está faltando? Que ela é muito importante. Olhe bem, não posso nem perguntar se vocês estão me acompanhando, mas eu espero que sim. Agora vamos focar bem naquilo que eu vou colocar para vocês. O nosso ser, a nossa presença divina, ou a nossa essência invisível, ela não está em algum lugar espacial, não é um Deus transcendente que mora em algum lugar. Ela está ao nosso alcance neste exato momento. Embora só seja possível conhecê-la e percebê-la quando a mente está serena e equilibrada e presente. Eu gosto muito dessa palavra. Você precisa aprender a estar presente, com a sua atenção voltada para o agora, para aquilo que você de fato está vivendo e fazendo. Embora normalmente não conseguimos ter essa capacidade de presença, ou de envolvimento efetivo com o que a gente está vivendo e realizando, seja lá o que for. Por quê? Porque o nosso ego, que é o que nos coloca as preocupações, porque ele está ligado aos nossos registros emocionais e mentais, o foco do nosso ego é manter vivo o passado, em primeiro lugar. Porque ele pensa que se você não tiver essa conexão com o passado, você vai acabar não sendo ninguém. E, ao mesmo tempo, ele se projeta no futuro para assegurar a continuação da sua sobrevivência, buscando algum tipo de escape, que é a compensação ou satisfação lá adiante. É o nosso ego quem nos induz a dizer: um dia, quando isso acontecer, ou quando aquilo suceder,
Ou quando eu conseguir isso, eu vou então ficar bem, feliz e em paz. Ele projeta as coisas no futuro, não agora. Então, aprender a viver o momento presente é a chave para a superação desse mecanismo. É um dos maiores e mais importantes aprendizados na capacidade do equilíbrio e da conexão com o nosso ser. E isso vai acontecendo e vai mostrando resultado na medida da nossa própria dedicação. Os nossos anseios interiores nascem da busca do ego ou da nossa mente por uma satisfação nas coisas externas e no futuro, como substituto da alegria de você efetivamente viver o presente. Então, nós precisamos, de fato, fazer da experiência do agora, o que você está vivendo e fazendo agora. No caso de vocês, o agora é ouvir o que eu estou falando, no meu caso é focar no que eu vou dizer, como o foco principal da nossa vida. Se antes a gente se fixava no passado e no futuro e fazíamos rápidas visitas no agora, a gente precisa inverter isso, inverter essa lógica. Se fixando mais no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando a gente precisar lidar com aspectos práticos da vida. A gente precisa dizer sim, sempre, para o momento atual. O que seria mais de insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? O presente é o que é. O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é agora, que está se apresentando para você agora? O que quer que o momento atual contenha, a gente precisa aceitar como uma escolha consciente e trabalhar sempre com ele, não contra ele. Olhe bem, se todos os nossos problemas ou causas identificadas de sofrimento ou infelicidade pudessem ser, por algum milagre, solucionados hoje, agora, sem que a gente se tornasse mais presente, mais consciente, logo a gente ia se defrontar com um outro conjunto de problemas ou causa de sofrimentos semelhantes, porque a gente não se transformou. Então, não adianta somente resolver as coisas externas sem uma transformação interior em termos da sua consciência. Mesmo que estivéssemos no paraíso, o nosso ego não demoraria a encontrar algum problema. Então, repara, o foco não é resolver o problema, mas de perceber, como eu falei no primeiro dia e no segundo, que eles são situações com as quais temos de lidar. Como é que a gente vai adquirir consciência da nossa capacidade humana? Por meio das experiências e situações que a gente vive nesse mundo. Se os problemas acabassem, e isso a gente não tem ilusão que isso vai acontecer, acabaria a possibilidade de algum tipo de desafio que nos permitiria ou superar um limite ou desenvolver um novo potencial. Então, a gente precisa viver a vida percebendo que os problemas são oportunidades com as quais a gente vai lidar para se superar ou se desenvolver. Agora, a gente fica tão sobrecarregado pela nossa situação de vida que a gente perde o sentido mais amplo. Então, quando a gente respeita o momento presente, que é o momento que a gente está vivendo, a luta e a infelicidade começam a se desenvolver, se dissolver, perdão. E a vida começa a fluir de uma forma mais natural. Ao agirmos com a consciência do momento presente, tudo que a gente fizer tem um sentido de qualidade, de cuidado, de amor. Mesmo a mais simples ação que você tiver que fazer, pegar um copo e encher de água para você tomar, não vai fazer isso de uma forma trabalhada, ansiosa, rápida. Você pega o copo, está ali, e você põe aquela água e toma consciente do que você está fazendo. Nesse momento em que você coloca a atenção e ela se volta para o agora, a gente já não vai mais depender, ou vamos depender cada vez menos, de um futuro para a gente obter satisfação. Então, a gente não vai ficar preso a um resultado. E vai desaparecer da necessidade da gente se tornar uma outra pessoa, por exemplo, diferente do que a gente é, ou de perseguir objetivos de vida movidos por uma frustração, pela raiva, pelo medo, ou pelo descontentamento, ou pela necessidade da gente aparecer para os demais de alguma forma. Não vamos esperar que sejam as situações, condições, lugares ou pessoas que vão nos trazer a felicidade, só para depois a gente perceber que elas também, as mesmas situações, pessoas, também nos causaram sofrimentos.
quando as expectativas que a gente tinha não foram correspondidas. O melhor indicador do nosso nível de consciência é a maneira como a gente lida com esses problemas e desafios da vida. Porque é através deles que uma pessoa agindo de uma forma inconsciente pode se tornar mais inconsciente. E uma pessoa consciente se tornar mais intensamente consciente. A gente pode usar os desafios para nos acordar, ou então para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. Onde quer que a gente esteja, precisamos estar lá por inteiro. Se a gente está achando que o nosso dia a dia é insuportável, e que nos faz infeliz, olhe bem, isso é uma dica de novo. A gente tem 3 opções. Primeiro, abandona a situação. Segundo, muda essa situação de alguma forma. E a terceira, aceita ela, então, totalmente. Tem 3 opções. Se nós desejarmos ter responsabilidade sobre nossas próprias vidas, a gente deve escolher uma delas e abandonar a resistência interior. Se você ficar pensando tanto no futuro que o presente está reduzido apenas a um meio para chegar lá, se você está sempre esperando alguma coisa, espera pelas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescerem, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso que você quer obter profissionalmente falando, por ficar rico, ou se tornar importante, e até mesmo se tornar iluminado, vamos dizer assim, isso é um estado de espera, que é um estado mental, que significa, basicamente, desejar um futuro, mas não querer o presente. Você não quer o presente, você quer alguma coisa que você não está vivendo. Você não quer o que conseguiu e deseja aquilo que não conseguiu. E o estresse é causado por você estar aqui, embora deseje estar lá. Você não está em lugar nenhum, ou por estar no presente, desejando estar no futuro. Essa divisão corrompe e corta a gente por dentro. Você está vivendo algo pensando naquilo que você gostaria. Ok, se é como eu falei de início do propósito, eu não vou ficar só nesse nível, eu vou criar as condições de fazer essa mudança, mas não ficar aqui frustrado, pensando em algo, porque eu estou todo dividido. Sempre que acontecer alguma coisa que a gente considere negativa, a gente sempre tem uma lição embutida, embora a gente não perceba isso. Por isso eu falei no primeiro e no segundo dia. Nos meus slides, dos cursos que eu dou, eu coloco isso sempre em letras maiúsculas. O universo ou a vida sempre está conspirando a nosso favor. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Sempre positivas. E quando aceitamos as coisas como são, isso começa a gente sai um pouco dessa polaridade. Muito bem, viver com essa percepção, gente, é criar as condições da gente começar a contribuir de uma forma efetiva e real para a criação do novo mundo, de uma nova realidade. Esse é o nosso ponto atual. O novo mundo e uma nova realidade não virão por um agente externo, como eu falei ontem, nem porque a ONU decidiu ou porque o Papa fez uma bula para isso. Essas novas condições ocorrerão pelas mudanças de cada um de nós, seres humanos, por uma nova qualidade que vai se manifestar e expressar na vida da gente. Nós somos, ao mesmo tempo, estáveis e dinâmicos. Às vezes podemos acreditar que poderá haver uma espécie de pausa no constante fluxo do tempo, no fluxo do vir a ser, onde a gente vai experimentar uma espécie de momento de repouso, de sossego. Mas isso, evidentemente, não vai acontecer. Como somos estáveis e dinâmicos, a única maneira de experimentar esse sossego ou essa tranquilidade é vivenciar o presente, que é o eterno agora. E apesar do movimento e da vivência das experiências, chegar na percepção de que estamos num estado de harmonia e equilíbrio, que é o famoso flow, capacidade de fluir com a vida. É fácil, eu posso dar um exemplo. Imagina que você está pedalando uma bicicleta a 30 km por hora. Se na sua frente houver um vento, vamos imaginar isso, que está se deslocando a 10 km por hora, esse vento vai servir como uma barreira para você que está querendo avançar.
Se ao contrário, você estiver pedalando a 30 quilômetros e atrás houver um vento a 60, você vai se sentir pressionado, porque ele está te empurrando. Agora, se você estiver pedalando a 30 quilômetros por hora e na sua frente existe um vento a 30 quilômetros por hora e atrás também, você não vai sentir nenhuma resistência na frente, nem nenhum empurrão por trás, mas você está pedalando a 30 quilômetros por hora. Então você não está parado, olhando a vida, achando que você vai chegar num momento em que as coisas vão estar tranquilas. Você está num processo de movimento, é um fluxo. Você está fluindo com a vida, em movimento, mas não tem tensão. Espero que vocês possam ter percebido isso. Então, se a nossa busca pela transcendência é somente porque você está cansado desse mundo e dos seus problemas, você está fazendo isso como uma escapatória, é uma fuga. E essa busca pela transcendência está se transformando numa sublime evasão. Não é isso. O nosso verdadeiro desenvolvimento em consciência não pode ser vivenciado por uma mente confusa, condicionada e sem equilíbrio. Não podemos ter acesso ao nosso ser sem um veículo preparado para recebê-lo e expressar. E nós precisamos dizer, olha, vou colocar aqui para a gente fechar isso. Precisamos desenvolver nossa capacidade de presença. E como a gente faz isso? Pela observação, que no fundo é a essência de qualquer exercício de meditação. Então, o que vai nos apoiar a viver o presente, a estar aqui, é a capacidade de meditar. Mas eu preciso explicar um pouco isso, principalmente para aqueles que já meditam, porque a gente acha que meditar é a gente sentar numa posição de lótus ou numa cadeira, fechar os olhos e ficar em contato consigo mesmo. Isso é um exercício para nos apoiar a desenvolver a capacidade de meditação. Mas não adianta nada você sentar de manhã, fazer 20 minutos de meditação e passar o dia inteiro num estresse, numa correria, agitado para lá e para cá, sem estar efetivamente conectado com o seu presente. Então, é um processo que a gente precisa aprender a estar em estado de meditação o tempo inteiro. É um estado aberto de consciência, é uma expansão para você incluir e permanecer num contato e num nível de ligação e relacionamento com tudo que você está presenciando. A meditação se desenvolve com a prática e os exercícios feitos de forma regular e diária, mas porque a gente está buscando romper um hábito de toda uma vida que nos arrasta para fora desse momento. Então, por meio do exercício de meditação, a gente está aprendendo a nos centrarmos aqui e agora, no presente. Então, é uma forma de relaxar, é como se sentasse e estivesse observando o que vem na sua cabeça, os pensamentos, mas sem segui-los. E onde eu posso exercitar a minha capacidade de meditar? Em qualquer momento. Se você está ouvindo alguém falar, você fica ouvindo alguém falar. Você está presente. Se você está vendo um filme na televisão, a mesma coisa. Se você está participando de um curso, você está ali observando, você está ouvindo o que a pessoa está colocando. E, em outras palavras, a gente está aprendendo a estar onde a gente está. Isso a gente pode cultivar com os exercícios diariamente, ou pela manhã, ou pela noite, ou as duas vezes, de manhã e à noite. Mas você pode exercitar isso o tempo inteiro, em qualquer momento que você estiver. Qualquer movimento que você fizer, você se coloca nele. Se você for levantar da cadeira, você se coloca nesse movimento. Se você for tomar um copo d'água, você se coloca nesse movimento. Se você for falar com alguém, você se coloca na fala que você está colocando. Isso é viver a meditação constantemente. Não só em alguns momentos, é o tempo inteiro. O tempo inteiro você vive isso. O tempo inteiro você convoca, você vai iniciar alguma coisa, convoca a presença, essa presença divina, convoca o nosso ser para estar com você. O fato de você fazer isso facilita a sua capacidade de efetivamente estar ali. Isso é um processo, é um hábito. Espero que tenha ficado claro. Vou rever esses conceitos que eu sempre gosto de fechar, para vocês poderem entender bem o processo. Veja bem. Primeiro item vamos começar no físico.
Cuidado com o físico. O que eu coloquei? Dormir 7 horas, tomar 2 litros de água, cuidar do seu corpo fisicamente, exercício físico, parte aeróbica, fazer exames regulares de saúde e ter uma alimentação saudável. Isso é a primeira parte, físico. Bem incluído no físico, a nível da nossa atividade de vida, nossa vida profissional, pessoal, o ideal seria que você estivesse atuando em algo relacionado ao seu propósito. O Tony, quando nós começamos essa live de hoje, me fez essa pergunta. A maioria de nós já está nesse mundo há muito tempo e nunca pensou no seu propósito. Então acha que agora não dá mais para vivê-lo, mesmo que eu pudesse percebê-lo. E eu digo, não é assim. Do ponto de vista linear, a gente acha que não é mais possível alguma coisa. Mas do ponto de vista de uma inteligência cósmica, não é assim. Se você percebe o propósito, mesmo que você não o viva, se você visualiza isso, e eu coloquei isso ontem, você cria um holograma, que é uma imagem mental, um modelo, que é um modelo futuro, é um modelo de um vir a ser. E esse modelo, você o projeta no campo quântico. E o campo quântico é o campo de toda a sabedoria, sabedoria divina. E a vida começa a se articular. Por isso a gente começa a dizer que o universo conspira a nosso favor. E se criam as sincronicidades. Quando você cria esse modelo, a vida começa a se arrumar para que você possa viver. E isso você vai mantê-lo com os exercícios de visualização. Então você começa a criar essa qualidade nova naquilo que é aquilo que você mais se dedica no seu dia a dia. Aí eu falei, o nosso veículo não é só físico, ele é energético. Temos 7 centros principais, são vários, mas de qualquer forma os 7 centros principais que absorvem energia, que distribuem energia, que transformam energia, a energia vital, a energia solar. A gente também obtém energia pela respiração, pelo alimento, mas principalmente pelo prana, que é a energia vital, a energia solar. Então, essa energia se distribui pelo corpo. O corpo, para funcionar bem, precisa dessa energia. Mas, na maioria de nós, essa energia se bloqueia. Se bloqueia porque existem... Nossos chakras estão ligados aos nossos veículos emocionais, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, em primeiro lugar. E as suas preocupações emocionais e mentais, sua forma de ver a vida, sua forma de interpretar a vida, o tempo inteiro está interferindo no funcionamento desses centros energéticos. E a energia fica bloqueada. E como esses centros estão ligados a alguns órgãos e a glândulas endócrinas que produzem hormônios para o corpo funcionar bem, você interfere no funcionamento do corpo, cria um desequilíbrio. E isso pode produzir doenças, porque você está desequilibrado. Então, eu preciso também regularmente fazer algo para facilitar a fluidez dessa energia. Isso a gente tem que agradecer às técnicas orientais, como eu falei no primeiro e no segundo dia. Houve uma síntese no mundo, desde os anos 30, onde as grandes tradições orientais vieram para o Ocidente trazendo o seu legado de transcendência. E nós, ocidentais, vemos a eles como sobreviver melhor a nível material, porque não era o foco da vida deles. Houve uma síntese no planeta. E nós estamos vivendo essa síntese individualmente. Síntese da nossa matéria com a nossa consciência. Síntese da nossa matéria com a transcendência. Da sobrevivência com a transcendência. Então, aí entrou o lado da energia. E, por último, que não é último, porque isso tudo acontece ao mesmo tempo, não são coisas lineares, a capacidade de aprender a estar presente. E isso é favorecido tremendamente pelos exercícios de meditação. Capacidade de você estar desenvolvendo o seu lado meditativo, pela capacidade de você estar presente, e aprender a estar presente em tudo que você vive e faz. Não é só 15 minutos por dia, é o tempo todo, onde você estiver. Cada coisa que você for fazer, você se coloca ali. Você se coloca presente. Você não faz de qualquer maneira, você não fala de qualquer maneira, você não atua de qualquer maneira. Você está presente ali. Espero que tenha ficado claro para vocês isso tudo que nós conversamos, gente. Eu
embora hoje eu esteja com duas telas aqui, e à minha esquerda está o YouTube, eu estou conectado no Zoom, eu não posso ficar lendo os comentários que vocês colocam, porque eu teria que ficar o tempo inteiro virando para o lado de cá. Mas não importa, depois eu teria acesso e poderia ver o que vocês colocaram. Então, gente, nós estamos chegamos ao fim da nossa imersão, desses 3 dias que a gente esteve juntos aqui. Eu sei que nem todas estiveram os 3 dias, por várias razões, né? Mas, ao longo da nossa imersão, nesses 3 dias, nós tivemos a oportunidade da gente aprender a se conectar com o nosso potencial interior, a perceber que viver com propósito e sentido nos permite realizar e fazer escolhas conscientes, que é fundamental, escolhas conscientes que vão afetar a nossa vida de muitas formas. Aprendemos e tivemos a possibilidade de perceber que a qualidade da nossa energia se reflete na nossa rotina de vida. Mas mesmo vocês tendo vivido isso ao longo desses 3 dias e ouvido o que eu falei, talvez não agora presencialmente, mas vocês têm acesso a essas gravações todas, ainda há um longo caminho a seguir nesse processo da transformação. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, para todos aqueles que desejam realmente mudar de vida e avançar para um novo nível de conhecimento, um novo nível de consciência, e trazer essa consciência, esse conhecimento para a sua vida diária. Então, eu pergunto a vocês, vamos dar juntos um passo adiante rumo a essa mudança, a essa transformação, a essa evolução? Eu convido você agora para participar de uma jornada que eu vou conduzir, uma jornada evolutiva, vivendo a sua vida com propósito e sentido. É um método com um nível diferenciado que utiliza um modelo, que é o modelo da evolução consciente, com foco no desenvolvimento humano, que é a matéria, e no desenvolvimento espiritual, que é o desenvolvimento em consciência. Esse processo, esse modelo, foi desenvolvido para que você possa expressar o seu imenso potencial interior e colocá-lo na sua vida. Ao longo dessa jornada, você vai ter a oportunidade de perceber algumas coisas. Quem nós somos, quais são as nossas necessidades básicas e a nossa estrutura energética. O estilo de vida limitante que a gente vem seguindo há muito tempo. O que significa a consciência planetária de síntese, que é a nova etapa para a qual nós estamos nos conduzindo como humanidade, e qual é a contribuição que eu posso fazer para isso. O que significa e representa o modelo da evolução consciente, que é o foco da jornada, o coração da jornada. Quais são as mudanças, as influências energéticas a que nós estamos sendo submetidos nesse momento tão importante que nós estamos vivendo, que eu coloquei no segundo dia, um momento que é um salto qualitativo e evolutivo sem precedente. Entender quais são as nossas crenças e como lidar com elas, nossas crenças, os padrões mentais limitantes, e desenvolver um plano pessoal de vida para você poder viver tudo isso. Eu falei hoje de várias coisas, não podemos viver tudo isso ao mesmo tempo. A gente vai desenvolver um plano, uma forma de eu poder colocar tudo isso em prática. Para poder fazer tudo isso, essa jornada vai acontecer em 5 encontros, que vão ser totalmente online, 100% online. Num grupo via Zoom Meeting, com 3 horas de duração cada um deles. Esses 5 encontros vão ser divididos em 3 sábados, pela manhã, de 9 ao meio-dia, nos dias 7, 14 e 21 do mês de novembro. E 2 quartas-feiras, à noite, das 19 às 22, que vão ser os dias 11 e 25 de novembro. Então, esses 5 encontros vão acontecer no mês de novembro. 3 nos sábados, de manhã, das 9 ao meio-dia, e 2 nas quartas, das 19 às 22. As pessoas que participarem dessa jornada, a que elas vão ter acesso? A um grupo exclusivo de WhatsApp, que vai ser criado com elas, para que haja a possibilidade de compartilhar os materiais e acompanharem a jornada. Elas vão receber um guia do participante,
vários exercícios de reflexão e vários artigos complementares que eu escrevi e que vão ser distribuídos. Este guia vai auxiliar a pessoa na vivência de toda a jornada evolutiva, bem como os exercícios de reflexão e a leitura dos artigos. Todos vão receber cópias gravadas de todos os encontros online. Então, repara, se você não puder assistir algum desses encontros por alguma razão, ele vai estar gravado. E é gravado no Zoom. Eu já tenho dado alguns seminários, algumas jornadas no Zoom. Eu vou apresentar vários slides, mas todos os slides ficam gravados. E eu costumo colocar, às vezes, mais texto nos slides para vocês terem isso como uma documentação. Isso são os detalhes do que vocês vão efetivamente viver. Eu posso dizer para vocês que em apenas 4 semanas você vai ter todos os recursos suficientes para mudar a sua vida e usufruir os benefícios de uma nova versão de você mesmo. Eu dediquei muitos anos da minha vida em pesquisas, estudos e aplicações práticas desse método, não só o estudo, mas da vivência, porque eu vivo tudo isso para poder falar disso. E esse método vai ser, com certeza, capaz de auxiliar vocês no processo evolutivo para uma vida com propósito e sentido. Bom, Felipe. Essa jornada já me ajudou também, e ajudou também a muitas pessoas que já participaram disso. E eu quero dividir essa experiência com vocês, com alguns depoimentos. Nós vamos mostrar para vocês depoimentos de algumas pessoas que participaram dessa jornada comigo. Já já vai estar sendo colocado para vocês. Bom, vamos torcer para que tudo funcione bem e os vídeos possam ser apresentados. Isso é importante. Vamos dar um tempo, eles vão chegar aí. Vamos falar um pouco mais, Tony. Você podia até me apoiar aí. Vamos continuar um pouco enquanto a nossa equipe prepara os vídeos aí, né? Muito bom, Felipe. Agora eu estou aqui no chat observando a participação dos nossos presentes e existem algumas perguntas que a gente poderia aproveitar nesse momento e comentar aqui a questão a Meg, a Margarida Baldanzi, está comentando que a meditação é uma das técnicas mais importantes para esse processo de desenvolvimento. Se você quisesse comentar esse aspecto do comentário da Meg. Com certeza, Meg. A Meg é uma grande amiga de muitos anos, muitos anos. E a meditação é algo fundamental na vida de qualquer pessoa hoje, né? Nós precisamos disso. É muito importante isso. E é algo para ser inserido no dia a dia de qualquer um de nós. Estão chegando aí os depoimentos, daqui a pouco a gente continua. Já vamos mostrar para vocês aí. Participei da jornada com o Felipe e gostaria de compartilhar a minha experiência.
Para mim foi uma experiência muito engrandecedora, muito importante. Foi um tempo que eu tirei para cuidar do meu lado espiritual. O mestre Felipe Ormondi, quem eu carinhosamente chamo de Felipe, trouxe muitas informações importantes para o grupo sobre como está o mundo hoje, essas transformações, o impacto que isso traz para as nossas vidas, como que a gente pode fazer para tratar isso da melhor forma. E também trouxe muita reflexão e nos fez ter uma autoanálise muito importante sobre os nossos propósitos de vida e o que fazer e a melhor forma para a gente fazer para a gente alcançar isso. Não ficar vivendo uma vida por viver, mas sim viver uma vida com propósitos, né? Somos seres espirituais vivendo no mundo da matéria, então às vezes a matéria nos deixa meio confusos e a gente pode se perder. Então o Felipe trouxe diversos exercícios, reflexões e eu consegui implementar muitas dessas coisas no meu dia a dia, reforçar práticas que eu já tinha e trazer novas questões como, por exemplo, questão de pensar na alimentação, questão da disciplina, de efetivamente trazer a prática de forma muito séria, né, como uma atividade de rotina mesmo, para a gente se cuidar, para a gente ter uma energia mais alta. Então, para mim foi muito especial, a egrégora formada foi muito especial e eu agradeço muito. Meu nome é Beatriz Garcia, sou arquiteta, trabalho na área há mais de 35 anos e conheço o Felipe há muitos anos. Sei do trabalho dele, da importância do trabalho dele, não só na minha vida, como na vida de várias outras pessoas a quem eu tenho indicado. Participar da jornada foi muito importante para mim, porque ela não só dá uma base teórica, como ela dá uma base prática muito importante. Nós lemos, nós procuramos, nós entendemos tudo desse assunto que se trata, mas precisamos fazer exercícios, precisamos ter mais disciplina, precisamos estar sempre presentes. Isso tudo é ensinado de uma forma muito gostosa, muito prática, muito didática, né, durante essa jornada. Eu acho que vale a pena para todas as pessoas, acho que todos deviam aproveitar, né, nosso amigo, nosso mestre Felipe, né, e tudo que ele tem para nos ensinar. Recomendo, tá? Obrigada. Olá, eu sou Pedro Aurélio, médico aposentado do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, ex-diretor da unidade hospitalar responsável pelo câncer de mama, aposentado desde 2015. Quero fazer um relato sobre a jornada que Luiz Felipe ministra e muito veio a me trazer benefícios no dia a dia da minha vida atual. Quando a gente sai de uma vida de 33 anos trabalhando numa instituição pública, ainda mais no hospital com uma doença como é o câncer, a gente fica assoberbado do nosso dia a dia na sobrevivência e não vê nada, e essas histórias de filosóficas, como tinham alguns colegas que eu até criticava, nada nos acrescentava. Mas depois que eu assisti o Felipe falando, veio a calhar com tudo que estava acontecendo comigo. Eu estava me sentindo inútil porque eu só me sentia útil quando eu estava naquela correria e dando as organizações, fazendo toda o dia a dia da vida dos pacientes, tendo cuidado com os pacientes, mas não olhava muito para mim. E agora eu estou formatando um novo ser, porque eu observei que eu tenho ainda muito a oferecer. Pensei que com a aposentadoria, e que, apesar de ainda estar no consultório, que não teria nenhuma outra oportunidade, que teria só essa vidinha, mas a jornada me fez acordar que nós temos que nos formatar. Mais ou menos isso que eu conversando com alguém da TI sobre isso, me passou essa ideia. Pedro, a gente tem que se formatar para o mundo, principalmente interiormente, coisa que eu não
estudava. Atualmente eu estou procurando a internet e livros para sedimentar os ensinamentos do Felipe. Para mim foi muito útil. A minha vida já mudou tanto pessoal, com a esposa, com o filho, a compaixão, o perdão, não criticar, não julgar, enfim. Tudo que a gente tem que fazer do ponto de vista de ter uma gratidão eterna por estarmos vivos, gozando de saúde, nesse novo ser que temos que nos desenvolver. Seria esse o meu relato para a jornada que o Luiz Felipe organiza e ministra muito bem. Obrigado. A gente pôde observar, né, Felipe, que esses depoimentos foram seus alunos de outras jornadas espontaneamente relataram como é a jornada e a participação deles, todo o trabalho de aprofundamento os ajudou na vida, né? É isso mesmo. Tenho certeza que aplicando o método da jornada na sua vida, você vai sentir e vivenciar essas mudanças positivas a cada dia. De forma geral, há diversos cursos de desenvolvimento humano e espiritual. Alguns de vocês podem até mesmo ter tentado, mas, normalmente, os conteúdos dispersos consomem muito do seu tempo, dinheiro e acabam em tentativas frustradas. Essa jornada evolutiva que o Felipe está falando, e o nome é Vivendo Sua Vida com Propósito e Sentido, é um método único que traz a junção de diversos conhecimentos adquiridos e aprimorados ao longo de muitos anos da vida do Felipe. A princípio, nós tínhamos a ideia de compartilhar esse conhecimento como na imersão, com todos vocês e de forma gratuita. Porém, a nossa mente só se compromete de forma efetiva quando realizamos um investimento financeiro que justificará, então, o empenho e a dedicação do nosso tempo. Todo o conhecimento contido nessa jornada não tem um valor mensurável, mas para viabilizar esse acesso ao método para você, foi estipulado o valor normal de investimento de R$ 1.597. Mas calma, para vocês que participaram dessa imersão, e como essa é a última jornada desse ano, o investimento que nós estamos propondo para você, neste momento, é 690 e pode ser parcelado em até 10 vezes. A transformação que esse conhecimento fará em sua vida é muito maior do que o investimento. Olha, a jornada é um método capaz de proporcionar resultados, mas isso depende da aplicação e do empenho de cada um. Não tem como a gente garantir um resultado, porque isso depende do conceito, entendimento, que é assim a minha parte, e a aplicação e o empenho de cada um. Você não vai estar sozinho durante esse processo evolutivo. Todos os participantes da jornada vão compartilhar informações sobre ela através do grupo exclusivo de WhatsApp. Então, se você quer ressignificar, transformar a sua vida e se livrar do que bloqueou seu potencial interior, através do conhecimento contido nessa jornada evolutiva, vivendo sua vida com propósito e sentido, esta é a sua oportunidade. Por apenas R$ 690, que pode ser parcelado em até 10 vezes. Não perca essa promoção, porque é por tempo limitado e temos poucas vagas. Vou fazer assim, clica aqui embaixo agora e procure fazer parte dessa jornada. Olha, você vai ver o site, você vai ver o link aqui embaixo. Como forma de agregar algo aos integrantes da jornada, nós vamos fazer um sorteio de 5 livros que eu escrevi, livros da minha autoria. O livro chama-se O Ser e o Humano, a Conexão Necessária. Esse livro já está esgotado na editora, mas você vai poder ser, alguns de vocês, um dos sorteados ao ingressar na jornada evolutiva, vivendo sua vida com propósito e sentido. Vamos lá, gente. Participa da jornada. Clica no link que está aí abaixo
Clica no link que está aí abaixo para fazer isso. Muito bem. Você já sabe que, se persistir no modelo atual de vida, os resultados serão sempre os mesmos, ou ainda piores, né, com o passar do tempo. Com o método da jornada evolutiva que estamos propondo para você, vivendo sua vida com propósito e sentido, você será capaz de mudar sua perspectiva de vida, como diversas pessoas, que vocês puderam ouvir nos depoimentos, já fizeram, e hoje vivem de forma plena. Então, a sua escolha é clara. Desejo que você avance para um novo nível de conhecimento e transforme a sua vida. Garanta a sua vaga clicando no link aqui embaixo e aproveite antes que as vagas acabem. Então, gente, eu já percebi que algumas pessoas já estão se inscrevendo. A todos que participaram dessa imersão, nesses 3 dias, eu agradeço profundamente o tempo que a gente esteve juntos. Eu disse a vocês, o meu propósito pessoal e a minha vida hoje está dedicado a compartilhar as coisas que eu vivo e que compreendi. Eu espero que a gente possa se ver no primeiro grupo, no primeiro encontro online da jornada, no dia sábado, dia 7 de novembro, às 9 horas, onde você vai começar a aprender e a vivenciar um pouco mais sobre quem você é como ser humano e vivenciar o seu processo de transformação. É uma gratidão muito grande que eu sinto a vocês todos. Um grande abraço. Eu espero vocês lá na jornada evolutiva, vivendo sua vida com propósito e sentido. Muito grato a todos por esse tempo que vocês tiveram aqui.